partir do século II, então, quando a gente fala em história do cânone, para entender como esse cânone foi montado, é claro que eu não estou falando aqui que o cânone, esse cânone de 27 livros, chamado Novo Testamento, não é uma invenção do século II, mas as suas origens estão ligadas ao século II, a esse palco de disputas. Então, a partir do século II, começa a se estabelecer critérios para esse processo de canonização, que serão importantíssimos no contexto do século IV, século V, e que a gente vai ver como que esses critérios já começam a nascer no século II, como a gente está vendo aqui, e que vão ser utilizados por autores como Eusébio de Cesareia, que vão estar presentes no Concílio de Nicéia. Aí a importância do estudo do século II. O século II é central para a gente poder entender esse processo do que irá derivar o cânone. Ainda é uma lista que tem idas e vindas, por isso que a gente não pode falar em uma lista fechada ou semi-fechada. Mas os critérios já começam a nascer dentro do século II. Olha o primeiro critério que a gente bateu muito de frente agora há pouco, apostolicidade. Então, precisa ser um texto fruto de uma memória do apóstolo, produzida pelo próprio apóstolo, ou por alguém muito próximo ao apóstolo. Ponto 2, a ortodoxia. Então, a gente vê que esse tema, autoproclamada ortodoxia cristã, que vai estar à frente dentro do processo de formação do cânone. Então, quando eu falo numa régua, que em outras palavras é a palavra cânon, no grego, né, o significado da palavra cânon, você está falando também da história dessa autoproclamada ortodoxia. Então, essas coisas estão muito imbricadas, muito coladas. Ponto 3. Vai se eleger um tópico antiguidade. Então, muito embora os autores cristãos não tenham a preocupação que hoje historiadores, por exemplo, estão preocupados em propor o convite e fazer uma leitura cronológica, em pensar em que momento aquele texto está sendo produzido, esse é um tema que vai ser levado em debate. A antiguidade do texto. Então, os autores vão pontuar, não, esse texto é um texto muito antigo. Apesar desse texto, em muitos casos, ser recente. Por exemplo, 2 Pedro. 2 Pedro, que a gente viu aqui. 2 Pedro é um texto super novo. O Evangelho de João, super novo. Mas ele vai virar um texto antigo a partir do momento que ele passa a ser associado ao João, seguidor de Jesus. Então, o tópico antiguidade também está diretamente associado ao tópico apostolicidade. Isso também ajuda a explicar por que vocês, às vezes, vão ver datações diferentes. Vocês podem falar assim, como que a gente tem, então, um autor que está falando em um evangelho de João, já que eu estou pegando aqui como exemplo, datado, eu já vi gente datando o evangelho de João nos anos 70, anos 80, e outros, eu seguindo a datação do André, que ele propôs no livro dele mais recente, sobre o Evangelho do Discípulo Amado, que foi defesa para a tese dele para se tornar titular na UFRJ, data como um texto bastante tardio, já do século II. Simples. Porque você está vendo essa disputa ainda em torno da apostolicidade. Quem quer datar o texto em finais do século I, por exemplo, nos anos 80, 90, está querendo vincular o Evangelho do Discípulo Amado, o Evangelho de João, com um João histórico que teria andado com Jesus de Nazaré. Então, aqui, eu uso o tópico apostolicidade e vinculo com o termo antiguidade. Então, eu vou dizer que ele é muito antigo. Só que, a partir de um estudo das cópias, a partir de um estudo sobre os comentários a esse texto, a partir de um estudo sobre o vocabulário empregado no texto, eu não tenho como dizer que esse material é tão antigo a ponto de derivar de uma testemunha ocular. E que nem mesmo esse texto teria sido primariamente produzido em aramaico. Então, são critérios aí que a gente precisa ter atenção.
Então, nós estamos falando desse tópico antiguidade, não é uma antiguidade à luz de uma análise de datação, uma análise histórica, mas é um critério de canonização adotado por esses padres da igreja que querem, então, tornar esse texto antigo, independente dele ser antigo ou não. Mas ele quer tornar para vincular com esse tópico aqui, apostolicidade. Então, o tópico apostolicidade e antiguidade, eles meio que andam de mão dadas. Quarto ponto, que é importantíssimo, é o termo uso ou circularidade. Então, a gente vai ver que também textos que têm uma maior circularidade, mas maior circularidade onde? Em qualquer igreja? Em qualquer comunidade espalhada dentro da antiga bacia mediterrânea? Não. Os principais polos cristãos que vão estar nascendo aí dentro a partir desse século II, já no contexto do século I, século II. Então, essas principais igrejas, como Roma, as igrejas da Síria, igrejas situadas no norte da África, elas vão estar ditando que textos vão entrar para essa lista canônica ou não. Por quê? O cânone é fruto de acordos políticos. Um exemplo belíssimo disso é o Apocalipse do João Visionário, que não é o João histórico que andou com Jesus de Nazaré. É um indivíduo chamado João, da ilha de Patmos, que não tem nada a ver com um possível discípulo de Jesus. O autor produz esse texto chamado Apocalipse, e esse texto vai ser uma grande divergência entre as igrejas ocidentais e as igrejas orientais. As igrejas ocidentais têm muita dificuldade de aceitar esse texto. Então, e esse é um debate que vai se arrastar entre os séculos IV, V, VI, ali ainda mais ou menos. Então, você tem uma longevidade desse debate, que mostra que mesmo com uma lista fechada, no contexto do Concílio de Nicéia, nem todas as igrejas aceitaram. Então, arranjos políticos precisam ser feitos. Mas quem está nesse arranjo? Ah, é a igrejinha que está situada, sei lá, na ilha de Patmos? Não. É a igrejinha que está situada lá na Cesareia? Não. É a igreja que está situada em grandes polos de pensamento cristão para esse contexto de século II, III, IV. E, no caso, em diante, quando o debate ainda se configura. A partir desses 4 critérios que a gente vai entender como que, do ponto de vista teológico, a partir do século II em diante, vai se criar essa lista canônica. Vai se configurar, então, esses modelos, essas diferentes listas até o Concílio de Nicéia. O único critério aliás, aí o MacDonald e o Porter, que é desse livro aqui, ó, que eu tô pegando, tá? Early Christian and its Sacred Literature, que infelizmente só tem em inglês, mas é o mesmo autor esse aqui, tá? Um dos autores que está aqui é o mesmo que tem esse texto aqui traduzido, o único texto dele traduzido para o português. Eles vão pontuar, o MacDonald e o Porter, que o único critério, ou o critério mais determinante desse processo aqui, dessas disputas políticas que vai se perceber nessa longevidade desse processo de formação dessa lista canônica, é o uso. Então, significa dizer que nesse arranjo, nesse processo de singularização, dessa ortodoxia, então, dessa passagem de cristianismos para cristianismo, você vai ter o debate do uso muito forte. Então, essas igrejas vão estar querendo colocar os seus textos, vão estar querendo colocar as suas listas. E aí, acordos, debates estão sendo feitos. Isso é interessante porque nos abre algumas perguntas. Por exemplo, se Marcos, por exemplo, era lido em voz alta para audiência ditas cristãs, isso apontaria que esse evangelho era tratado como escritura desde cedo? Atenção, galera. Eu estou falando de um momento que o Evangelho de Marcos está em circulação. Mas não significa dizer que é o nome Marcos que está lá grafado. Porque quem está dando esse nome é a partir de Irineu.
É a partir de Irineu que começa a se atribuir o Evangelho de Marcos como sendo de Marcos. E ainda nós temos um problema. Nós temos 3 Marcos, né? A hipótese que o Koester trabalha e que eu acho muito válida é que existiram pelo menos 3 evangelhos de Marcos em circulação, que é o Evangelho Secreto de Marcos e o nosso Marcos, que tem uma parte do fragmento do Evangelho de Marcos primário, primitivo, o mais antigo, e um estendido. Como é que a gente trabalha com esses 2 Marcos preservados no nosso Marcos hoje? Porque você tem, por exemplo, 2 finais dentro do Evangelho de Marcos. Então, isso mostra que você tem aí um texto, Evangelhos de Marcos em circulação diferente. Para a narrativa do jovem que fugiu nu, e que você tem a continuidade dessa narrativa dentro do Evangelho Secreto de Marcos, então mostra que você teve mais de um Marcos. Ponto 2. A proporção que Mateus e Lucas procuraram suplantar Marcos e que pode-se postular que aqueles não consideravam este como escritura. Então, olha, vou repetir a pergunta. Se Marcos, por exemplo, era lido em voz alta para audiências ditas cristãs, isso apontaria que esse evangelho, o evangelho hoje conhecido como Marcos, era tratado como escritura desde cedo? Não. Por quê? Porque Mateus e Lucas sentiram a liberdade de ampliar, mexer nesse texto. Não só Marcos, mas que também. Aliás, o processo de interferência em que foi tão forte que a gente só conseguiu encontrar que, a gente reconstrói que, a partir de fontes como Lucas, Mateus e Tomé. Então, a gente precisa de cruzamento de fontes para chegar a um texto que foi importante. Foi importante, teve uma ampla circulação, do ponto de vista oral, do ponto de vista textual, porque Mateus e Lucas, os autores do chamado Evangelho de Mateus e Lucas, tinham esse texto em mãos, inclusive o autor do Evangelho de Lucas, ele é até mais preocupado em seguir o texto, a estrutura do texto de quê? Do Evangelho de quê? Mas eles não viram como uma escritura sagrada. Eles viram como um texto importante, um texto que tem uma circularidade, que tem uso, e por isso eles tomaram como base. Mas não é um texto que é útil para, ou que já está apontando, melhor dizendo, o processo de uma canonização, que está apontando uma lista mais ou menos fechada. Não, era um texto de uso. Entendem? Então, cuidado com quando a gente está estudando esse processo de história da canonização, para a gente não ser induzido à falsa ideia de que se Marcos é o mais antigo dos textos canônicos, né, dos evangelhos canônicos, perdão, e Marcos é citado por Mateus e Lucas, isso significa dizer que no contexto de produção de Mateus e Lucas, Marcos já era considerado um texto importante para se tornar uma escritura, para se tornar parte do cânone. Não, ele é um texto de forte circulação e que chegou dentro da comunidade de Mateus e de Lucas. É isso que está sendo sinalizado. Outra pergunta. O que levou alguns livros serem mais usados do que outros nas comunidades? Isso é importantíssimo a gente se perguntar. Por que o Evangelho de Tomé, por exemplo, vou até pegar um diferente, o Evangelho de Barnabé, Bartolomeu, que são textos importantes para a Península Arábica, que a gente falou na aula passada, não tiveram tanta utilização, por exemplo, nas igrejas da Síria. Por que eles não entraram dentro do cânone? A partir desse critério de uso, por que eles ficaram de fora? Aí, segundo MacDonald Porter, tiveram pesos figuras proeminentes da igreja e o tamanho das comunidades, ou seja, as igrejas de Roma, Éfeso, Alexandria e Antioquia tiveram mais influência sobre quais livros incluir do que igrejas menores situadas, por exemplo,
em áreas rurais. Então, isso é importantíssimo. A gente não está falando de um cânone que está sendo construído, está em diálogo com todo mundo. Não um diálogo, dia 10, próxima terça, 10 horas, todo mundo aqui, todos os representantes, tragam os seus textos aí que vocês estão utilizando, estão lendo, porque nós vamos montar um cânone. Não houve isso. Nós estamos falando de comunidades que são, do ponto de vista político, maiores e mais importantes. Comunidades que conseguiram produzir figuras de peso. Então, é até importante a gente se situar, por exemplo, quando a gente está falando Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia. Pô, é importante você se vincular, saber Agostinho de Hipona. Pô, de onde está vendo onde fica Hipona? De onde está vindo esse camarada? De onde vem esse Agostinho? Onde ele está localizado? Que igreja é essa? Onde ele está se fixando como bispo? É importante a gente também mapear a trajetória desses chamados padres da igreja, para a gente poder entender também que eles estão conseguindo, então, ou estão provindo, estão localizados de igrejas mais proeminentes. E essas igrejas, por serem mais proeminentes, mais poderosas, elas, então, têm um maior poder de barganha na hora de fixar, na hora de construir essa lista canônica.